Sejam todos muito bem-vindos ao Além do Laudo, um espaço onde vamos além dos exames e vamos falar sobre saúde, ciência e qualidade de vida de forma leve, baseada em evidências. Hoje vamos conversar sobre um tema que impacta milhões de mulheres, mas que ainda é cercado por dúvidas, preconceitos e até silêncio: a perimenopausa e a menopausa. E quando essa fase começa, é normal sentir tantas mudanças? Existe tratamento? Como manter a disposição, a autoestima e qualidade de vida? Então, para responder essas perguntas, tenho a honra de apresentar e receber a doutora Daniela Campos Oliveira. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco. Oi, Pri, para mim é uma alegria estar aqui com você, inclusive para a gente se conhecer há tanto tempo, né? Somos amigas há tanto tempo, e eu acho que é muito válido a gente conversar sobre esse tema que está tão evidente hoje em dia, até porque a qualidade de vida da mulher, ela tem que permanecer por todos os anos de vida que ela tem, com a expectativa de vida, como ela mudou, né, de 60 para 80 anos, praticamente metade do tempo de vida da mulher, ela vai estar nessa fase da menopausa e perimenopausa. Com certeza. Dani é minha amiga de longa data, como ela falou. Me fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Além de agradecer o convite, né, como eu já falei, é um prazer falar sobre esse tema que para mim faz parte do meu dia a dia, né? Hoje eu atendo muitas mulheres nessa fase da menopausa e eu acho que é muito importante levar informação de qualidade, então você está de parabéns. Eu sou formada esse ano eu completo 26 anos de formada, né? Eu sou ginecologista e obstetra, então eu acompanho a saúde feminina desde a puberdade até a menopausa, e eu vejo que hoje em dia esse tema ele está sendo muito abordado, inclusive porque tem muitas mulheres, né, falando sobre isso. E nessa fase da vida, né, ativas ainda, com uma carreira, com filhos, e eu acho que quanto mais esclarecimento, existem muitos tabus ainda em relação a isso, quanto mais esclarecimento a gente der em relação a esse tema, a gente traz mais tranquilidade e vê que mostra que tem solução. Você acredita que houve uma mudança hoje em dia de se falar sobre a menopausa e a perimenopausa? Porque antes não se falava, né? Sim. Nesse tempo que eu sou formada, né, há 25 anos, saiu um estudo que ele criou um certo medo em relação à reposição hormonal e como a menopausa era vista, né? Então, não se falava sobre isso e a mulher entendia que a menopausa era uma fase de envelhecimento e criou um certo medo em relação a isso. E hoje eu acho que esse medo ele está se desfazendo porque está sendo mostrado que a vida da mulher pode ser boa, tanto nessa fase quanto depois, e até melhor, dependendo do caso, né? Se você visar melhorar hábitos, qualidade de vida, você pode ter uma vida até melhor do que era antes. E Dani, como que você viu que você se interessou pela saúde da mulher durante a faculdade? Então, eu sempre gostei muito dessa parte, porque o ginecologista ele acaba sendo um clínico geral da mulher e ele acompanha, né, a evolução da mulher durante todo o tempo de vida e passa pelas fases da gravidez, da gestação, do parto, do puerpério. Então, é uma área ampla, né, com várias possibilidades. Eu faço ultrassom também, então você consegue fazer, e desde o diagnóstico, cirurgia, tratamento clínico, então foi por isso que eu me apaixonei. Muito a obstetrícia, bom. ela também te carrega, né, para esse mundo mais feliz, né, do parto, então foi uma das especialidades que me ganhou aí. Eu vou ser bem sincera, tive uma fase da minha vida durante a faculdade que eu até pensei em fazer ginecologia obstetrícia, porque é muito emocionante. O parto em si é muito emocionante, você trazer uma vida, você sentir aquele ser... É mágico, né? Mágico. E você vê que é um momento único na vida das mulheres, né, e dos maridos, da família mesmo, é um momento especial.
E, além disso, você também tem essa possibilidade de estar acompanhando no decorrer da vida inteira. Então, você segue, né, essa mulher durante toda a vida dela e tenta melhorar, né, a qualidade de vida e tentar resolver. Você acaba ficando amiga das suas pacientes. E em que momento, assim, durante a sua carreira profissional, você viu que existia uma necessidade em falar sobre a menopausa? Eu acho que por eu ser mulher também, né, a gente vai envelhecendo e aí você fala, nossa, e agora? O que que vai ser sentindo na feito? pele, Vai né? sentindo na pele. Eu falo que é muito fácil tratar minhas pacientes, porque tudo que elas sentem, eu sei o que elas estão falando. Mas eu acho que, principalmente por conta desse tabu que tinha em relação à menopausa. Na época das nossas mães não se falava disso, não se fazia reposição hormonal e a expectativa de vida era menor, então até os 60 anos, mais ou menos, era a expectativa de vida. Então, aquela mulher que não trabalhava, que ficava em casa mais com os filhos, né? E hoje isso mudou, esse perfil de mulher mudou. E não tinha muito o que fazer, né? A medicina lá atrás não dava muita Exatamente. opção para a mulher. Isso, e conforme conforme o mundo foi evoluindo, as mulheres começaram a crescer no mercado de trabalho e ter que fazer várias atividades, cuidar da família, só foi acumulando, né? Cuidar dos filhos, do marido, da família, trabalhar, ganhar dinheiro. Se você não tem qualidade de vida e não consegue manter a sua saúde, você não dá conta, né? E a menopausa é um marco porque tem uma mudança muito drástica né, na qualidade de vida dessa mulher mesmo, né? Nos sintomas e tudo. E se você não trata isso na época certa, sua vida acabou, né? Então tem esse estigma ainda. Então eu acho que é interessante porque a gente consegue mostrar uma outra visão e dar um tratamento que você vê o resultado. Sim. Né? E você vê qualidade de vida nessa mulher, né? Sim, ela continua tendo até mais energia para fazer as atividades dela e tudo mais, né? E aí, saúde, com isso tem uma autoestima maior, então impacta em todas as áreas da vida. Com certeza. E me fala, quais são os maiores mitos que você escuta no consultório? Então, eu acho que o maior mito é esse, você entender, a mulher entender que sofrer não faz parte, não é normal, não faz parte da menopausa e dessa fase, né? Que você não precisa passar por isso, né? De uma forma difícil, né? Outro mito é que a reposição hormonal não pode fazer, óbvio, em algumas situações específicas tem que ser individualizadas, a gente tem que pesar se existe benefício, o risco é maior que o benefício, mas via de regra hoje em dia, os estudos mostram que a reposição hormonal a longo prazo, ela melhora, né, o risco cardiovascular, melhora a saúde óssea, a saúde muscular, melhora a resistência insulínica, então a longo prazo você tem um benefício da reposição hormonal, né? Que antigamente todo mundo tinha muito medo. Então, esse é um mito ainda. Então, tem alguns mitos que hoje em dia são quebrados, mas ainda falta informação. Então, eu acho que a gente tem que mostrar informação de qualidade para desmistificar isso e as mulheres procurarem cada vez mais seus médicos e orientação para... E assim, eu vejo que em rede social, principalmente em rede social, a gente vê muita fake news, né, sobre o assunto. Sim, tem aí causa medo nas pessoas. Sim, o que eu vejo hoje em relação a isso é que, por um lado, tem um perfil de mulheres que tem muito medo e a informação também dos ginecologistas que não pode, né, fazer, então ainda tem essa controvérsia. Por outro lado, também tem muita banalização, que o hormônio serve para todo mundo, que isso vai melhorar a vida de todo mundo, que é a fonte da juventude, e não é assim. Então, eu acho que o mais importante é ter consciência e critério do tratamento que você vai fazer e avaliar bem os riscos e benefícios, e cada paciente isoladamente, né? Individualizar o tratamento mesmo. E isso, a importância de se procurar um médico de confiança e que esteja atualizado sobre o assunto, né? Isso é primordial. E o que é exatamente a perimenopausa? Então, a perimenopausa, né, o climatério, é a fase que antecede a menopausa. A menopausa é um marco, é uma data, né? A gente tem a última menstruação e 12 meses após a última menstruação, sem nenhuma menstruação nesse período, aí a gente considera a menopausa.
Só que ela começa, né, os sintomas começam muito antes disso. Antigamente, começava-se a tratar essas pacientes depois que a menopausa aconteceu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os estudos mostram que o quanto antes você começa a tratar essas pacientes e mudar o estilo de vida, e inclusive fazer reposição hormonal, os benefícios são muito maiores a longo prazo, né? Gente, eu já vou agendar a consulta, porque eu já estou na perimenopausa. Normalmente ela dura de 4 a 8 anos, em média, então, assim, ela pode acontecer a partir dos 40, 45 anos, vai variar de mulher para mulher, e o mais importante, então, não é nem pensar muito em datas, mas nos sintomas. A partir do momento que você começa a sentir ter algum sintoma diferente do que você do habitual, né, do que você sentia, a mudança às vezes é um pouco abrupta. É importante ter uma orientação maior com o médico. E quais sintomas iniciais para a pessoa começar a se preocupar? Então, a menopausa, ela tem aquele estigma do fogacho, do calor, né, que ele é o mais comum, que todo mundo relaciona, mas ele não é o único. Tem muitas mulheres que nunca sentiram esses calores, e já têm os sintomas da menopausa. Hoje, a gente tem mais de 100 sintomas que foram listados, né, que se relacionam à menopausa. Então, depressão, irritabilidade, alteração do sono, acúmulo de gordura abdominal, tem alguns sintomas, zumbido, tem pacientes que sentem, formigamento, prurido, né, que é coceira na pele, que a gente não relaciona com a menopausa e muitas vezes está relacionado, né? Então a gente tem que ficar atento a qualquer sintoma diferente do que você, né? Às vezes é muito sutil, Exatamente. né? Então vale a pena o quanto antes procurar, né, orientação médica para começar a tratar e começar, inclusive até muitas vezes a reposição hormonal. E qual que é o sintoma, assim, que você percebe que é mais negligenciado pelos pacientes? Eu acho que é isso, o cansaço, né? Que aí a gente confunde, né? Você acha que eu tô tendo uma vida muito, muito exaustiva e eu tô cansada por causa disso, mas na verdade pode ter um fundo hormonal, né? A memória, o sono, então são sintomas mais inespecíficos que podem acontecer em qualquer momento e que às vezes têm relação e a mulher não identifica, né? E quando que a reposição hormonal ela é indicada? Então, a partir do momento que você está tendo algum sintoma que interfere na tua qualidade de vida, né, é importante buscar ajuda para avaliar não só a parte hormonal, metabólica, mas avaliar como os seus hábitos estão, os sintomas estão, para a gente fazer uma reposição hormonal adequada. A reposição hormonal, ela serve para todo mundo? Não, não serve para todo mundo. Ela é um milagre que vai resolver a vida de todo mundo? Também não é. Que pena. Mas ela ajuda bastante. Eu acho que o mais importante nessa fase é você focar em mudar os hábitos também, né? Então, uma coisa é você ter 30 anos e ter hábitos não tão saudáveis que o organismo ele recupera fácil, né? Com mais de 40, 50 anos, se você não tiver uma rotina mais alinhada, aí fica difícil e o hormônio sozinho não resolve, né? Eu falo que são vários pratinhos. Então você tem que girar o pratinho da reposição hormonal, mas você tem que fazer alimentação, mas você tem que fazer exercício. Então tem que estar tudo bem alinhado, dormir bem, então tem que estar tudo bem alinhado para você ter um sucesso e ter uma qualidade de vida melhor. E assim, que hábitos de vida, assim, você já falou alimentação, mas eu acho que atividade física, nem toda atividade física seria adequada nessa fase, né? Tem umas mais importantes que outras. Sim, na verdade, qualquer atividade física, né, para quem é sedentário, qualquer movimento que você faz, caminhada, pilates, exercícios funcionais, todos eles têm indicação, né? Mas a partir dos 40, 45 anos, a gente vem com uma perda de massa magra, de músculo, a partir dos 30 anos, que se intensifica a partir dos 40. Então, ter treino de força, né, resistido, musculação, ela tem que se tornar um hábito. Eu bato nessa tecla, então,
porque não adianta a gente dar o hormônio se você não usa esse hormônio para trabalhar a seu favor, Sim. né? Tem que ser feita uma poupancinha muscular aí ao longo do tempo, porque isso vai te dar autonomia, né? A partir dos 70, 80, 60, 70, 80 anos, e liberdade para você poder subir uma escada, né? Sentar aí numa cadeira e levantar. Então, além da estética. As pessoas, elas relacionam muito o exercício, a musculação, com estética, com a parte estética. E óbvio, mesmo a hormonioterapia, né? O hormônio também, né? Então, assim, o hormônio, ele não tem essa finalidade estética nem de fonte da juventude. Ele tem uma finalidade que vai agir na sua saúde. Com outros fatores associados, sim, né, Ju? Então, é um combo, né? E a musculação, ela vai te dar essa autonomia a longo prazo. Porque se você não treina o músculo, se você não força o músculo, a tendência é cada vez você perder mais, né? E tem o risco da sarcopenia, que é a perda da força e da função. Então, isso daí é um problema para, né, quando você está mais idoso. E atividade física também é importante por causa do osso, né? A perda óssea. Exatamente. Além disso, tem também a parte de endorfina que libera, então tem sensação de bem-estar. Então, tudo isso faz parte de um tratamento, né, específico da menopausa. Não só da menopausa, mas nessa fase a gente sente mais, né? A mulher sente mais. Ai, que demais, tô adorando esse assunto. As pessoas que têm medo de reposição hormonal por medo de câncer, que dica você daria? O que você falaria para essas pessoas? Então, por conta desse estudo que teve em 2002, né? Então, foi um estudo que foi feito com mulheres acima de 60 anos, que já tinham problemas, né, decorrentes da idade. E aí foi feita essa reposição hormonal, ficou esse mito em relação ao câncer, né? Principalmente de mama. Hoje, os estudos mostram que não existe um aumento do risco, né? Que a obesidade acaba sendo um fator de risco muito maior, e a obesidade na menopausa, ela acaba sendo maior por conta desse acúmulo da gordura abdominal. Então, você não tratar a mulher nessa fase, você acaba aumentando, inclusive, o risco, né, de câncer. Porque o problema não é a gordura em si, é o que acontece nessa gordura. Sim, é aumento da resistência insulínica, aumento da inflamação, né, alterações metabólicas, tudo isso vai contribuir para um aumento do risco a longo prazo. Então, não é a reposição hormonal em si, mas você tem que indicar para pacientes específicas e individualizando cada caso, né? E essa fase, porque tem uma mudança enorme no corpo, né? Se você não faz um exercício físico, uma atividade, enfim, reposição hormonal adequada, vai ter uma queda de autoestima, né? Isso afeta a autoestima. Sim, porque a mulher, ela entende que ela não é mais a mesma. As atividades que ela estava acostumada a fazer, de repente, fica muito mais difícil, ela fica mais cansada, mais deprimida, a libido cai, mais irritada, então o relacionamento com o parceiro, com a família, acaba piorando. E profissional, né? Profissional começa também. A ter amnésia, sim, perda burnout, de memória. Exatamente. Então, acaba impactando todas as áreas da vida dessa mulher, né? Então, eu acho que é uma fase que a gente tem que ter um cuidado maior. E quanto antes você nota isso, o tratamento vai melhorar muito mais esses sintomas e você vai ter um impacto menor. Então, para ela, enquanto ela está se sentindo mais cansada e achando que o sono está ruim, que é um cansaço normal, quem está ao redor está achando ela mais irritada, com menos paciência, mais cansada. E acaba impactando todas essas áreas, né, da vida. Porque fica desanimada. Imagina, gente, não é uma fase tranquila. Exatamente. A alimentação também, ela acaba impactando muito, porque não adianta você também treinar, fazer exercício físico e não comer adequadamente. Então, é importante ter um foco mais em uma dieta mais hiperproteica, priorizar proteína, carboidrato complexo, legume, verdura, salada,
Porque quanto mais você melhora essa parte alimentar, mais substrato você tem, inclusive, para melhorar a parte metabólica e ganhar músculo, né, a longo prazo. Então, é importante focar nesses hábitos então de é vida. multidisciplinar, né? Exato. É multidisciplinar, tem que ter um médico de confiança para fazer todo esse acompanhamento, o ideal um nutricionista, alguém Se puder um personal. um personal, não é para qualquer um, gente. Vamos Mas lá. a academia tá lá, é só acordar, levantar. Mas tem que fazer, tem que fazer a mudança de hábito, eu acho que é o primordial aí, né? E assim, existe hoje, né, a nossa população, graças à evolução da medicina, tudo, a gente tá centenário, né? Nós somos centenários. Sim. Então precisamos envelhecer bem. Que dica você dá, além de tudo isso, envelhecer bem? Então, eu acho que o envelhecimento sempre foi muito ligado a essa questão da menopausa, mas envelhecer não significa que você vai deixar de viver do jeito que você gostaria. Eu acho que você chegar aos 80 anos, 70, com qualidade de vida e podendo ter a vida que você sempre desejou, é isso que é importante. Não, é como você vai viver esse tempo, não quanto tempo você vai viver. É mais qualidade de vida do que quantidade, né? E você mudando, tendo um autocuidado maior, melhorando a autoestima, focando em né, você mesma, no bem-estar e tudo isso, você pode ter uma vida até melhor do que você tinha antes. Né? Então, eu acho que tem que primeiro mudar esse paradigma e mudar também a consciência em relação a isso. Deixar de lado essa impressão de que eu estou envelhecendo, mas como eu quero envelhecer? Se eu quero envelhecer bem ou mal, e buscar, né, ajuda e te auxilie nessa melhora. Isso é importante, principalmente para aquelas mulheres que tem aquela sensação de já ter perdido a identidade dela, a autoestima tá baixa. Eu acho que tudo isso que você está falando, acho que agrega muito, né? As pessoas procurarem, principalmente o médico primeiro, né? Acho que é a principal... Na verdade, assim, a mudança da menopausa, ela é um pouco... Esses sintomas, eles aparecem um pouco abruptamente, não é uma coisa que... vai devagarzinho. Vai aos pouquinhos. De repente, você acorda e fala, nossa, mas eu tô mais cansada, nossa, não tô dormindo bem, nossa, o que tá acontecendo? E isso dá um impacto muito negativo na vida, porque mexe com a autoestima, você não se reconhece mais, mas é um momento de virada. Não necessariamente esse sofrimento vai ser eterno, muito pelo contrário, se a gente fizer intervenções no momento certo, e hoje em dia tem essa questão da janela de oportunidade, né? Então, quanto antes você entra com um tratamento, com a mudança de hábitos, mais sucesso você vai ter a longo prazo, né? A janela de oportunidade saiu desse período, não pode mais fazer reposição hormonal, tratamento? Não. Isso daí é uma coisa que é individual, né? Vai depender também de vários fatores. Como são seus hábitos, como é a sua alimentação, como é a sua rotina, se você faz exercício ou não, se você bebe água ou não. Tudo isso muda o jeito de tratar a paciente. Então, não adianta também chegar e falar, eu quero usar o que a minha amiga está usando. Porque é individual, fórmula pronta, não tem fórmula pronta, né? Então, não dá para vender para todo mundo um protocolo. Exatamente, não existe isso, né? Então, a gente tem que buscar individualizar mesmo. Porque tem outros fatores envolvidos, né? Qual que é o nível de hormônio que cada mulher tem ainda? Sim, não, e a fase de vida. Tem mulheres que vão entrar na menopausa com 45, mas tem mulheres que vão entrar na menopausa com 55, então a gente tem que entender o momento de cada uma, né? Tem mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos, que é a menopausa precoce, são situações específicas, e essas intervenções, inclusive de tratamento com hormônio ou não, vão ser específicas para essas mulheres terem uma longevidade, até saúde osteoarticular e cardiovascular melhores, né? Então, é saber quando começar. Não exatamente vai ser para todo mundo na mesma época, né? Com certeza. Ai, tô adorando esse papo. Vamos lá, vamos pro final. Complete a frase. A maior mentira sobre a menopausa é?
que o sofrimento é inevitável, né? Acho que é o que a gente falou até agora. Tem luz no fim do túnel. Tem. Toda mulher deveria... procurar a orientação no momento em que sentir alguma coisa diferente na sua rotina, no seu dia a dia, algum sintoma que ela... Mesmo que seja um cansaço, às vezes Exato. esse cansaço não tem a ver com o seu trabalho e com a sua rotina, né? Sim. Tem que dar valor a isso. E um exame que não pode faltar. Bom, você como radiologista sabe, né? Me procurem. Na verdade, eu acho que não tem um exame específico, mas eu acho que a prevenção que é a chave, né? Então, a gente tem que sempre pensar a longo prazo e fazer uma medicina preventiva, inclusive para identificar qualquer alteração precocemente, porque isso é o segredo de um tratamento adequado e muitas vezes, né, e quanto antes descobrir, Exatamente. melhor, né? Sim. Mais fácil o tratamento. Mais fácil o tratamento e também intervenções que vão melhorar a sua qualidade de vida a longo prazo, né? Não esperar passar. Viu, gente? Prestaram atenção, anotaram? O maior erro depois dos 40 anos. Ai, meu Deus. Eu acho que eu já estou cometendo. É achar que não tem que fazer exercício físico Não, isso eu faço. Exato, que não tem que priorizar essa parte porque é só uma parte estética, não, tem que pensar na parte funcional, então focar em fazer musculação é meio que lavagem cerebral, isso mesmo, você tem que ficar batendo... mental, né? Mente e corpo, gente. Exatamente. Mente e corpo. Um hábito que muda vidas. Acho que já falou, né? Acho que é isso, treino de força, cuidar da alimentação, mas principalmente inserir a musculação nesse contexto. Seu maior conselho para mulheres de 45 anos? Que a vida pode ser melhor nessa fase, a autoestima pode mudar, mas a gente tem que focar e mudar os hábitos que a gente tinha antes, se ter um autocuidado maior, né? Sim. E um livro que você recomenda? Então, tem 2 livros que são interessantes, que é A Sabedoria da Menopausa e A Nova Menopausa, que um complementa o outro, porque um foca mais nessa parte de mudança de mentalidade, entender como essa fase pode ser diferente. E o outro é mais focado nessa parte científica mesmo, de evidências do que o tratamento pode melhorar na vida da mulher, né, ao longo prazo. Ótimo. Gente, adorei a conversa. Acredito que vai ajudar muitas mulheres que estão passando. Muitas vezes elas nem percebem que estão passando por esse momento, a perimenopausa. Às vezes num sofrimento silencioso, né? Sem ter alguém para conversar ou obter a informação. Então, acredito que vai auxiliar e ajudar com essas informações muitas mulheres. E eu só tenho que agradecer essa parceria, o seu aceite de estar aqui hoje. Foi um prazer, É muito bom, a gente tem uma amizade de muitos anos mesmo. E quem gostou desse conteúdo, compartilha com aquela mulher importante da sua vida, que eu acredito que ela vai gostar muito das informações, dessa conversa. E siga para o próximo episódio. Quem gostou, próximo episódio do Além do Laudo. Obrigada pela audiência. Obrigada, Dani. Eu queria agradecer e deixar essa mensagem, que eu acho que a menopausa está sendo desmistificada, né? E eu acho que envelhecer não significa sofrimento, né? Eu acho que existem... Pode ficar melhor. Pode ficar melhor e a gente tem, inclusive, a parte da saúde íntima, então a gente tem que procurar ajuda. Muito obrigada. Obrigada, eu adorei. Até o próximo, gente. Obrigada.